Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da Rock Academy e nessa aula vocês vão aprender sobre ritmo linguístico. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo e eu garanto para vocês que é um divisor de águas e você vai entender por quê. Desde pequeno você está acostumado a falar silabicamente, pronunciar todas as sílabas, eu vou mostrar isso na prática. E agora você vai ter que desconstruir, então é um trabalho um pouco mais embaixo, uma abordagem diferente, mas eu te garanto que é um divisor de águas e você vai entender na prática. Em resumo, não basta você aprender só inglês, você precisa também aprender o ritmo do inglês. Então é isso que eu vou reforçar aqui com vocês, é isso que eu vou mostrar. Questão de ritmo para vocês e vai ter um bônus no final também, que é o schwa sound, que é um som super comum do inglês. Bora ver? Bora ver como que é isso na prática, tá? Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui na tela, tem um mundo que representa os idiomas, tá? Existem diversos, milhares de idiomas. Só que a boa notícia é que apesar de ter diversos idiomas, um diferente do outro, a gente tem apenas 2 ritmos. Então isso é uma boa notícia. A gente não tem que aprender milhares e milhares de ritmos. A gente tem só 2 e a gente precisa só aprender a distinguir o ritmo do idioma para o outro. Infelizmente, o ritmo do português é diferente do inglês. Então muita coisa que a gente está habituado, treinado, acostumado desde pequenos, vai ser diferente no inglês. Então a gente vai ter que aprender realmente a desconstruir. O inglês e o português, eles têm sim várias similaridades, porque o inglês acabou herdando algumas palavras do latim. Apesar de ser uma língua germânica, acabou pegando algumas características do latim. Porém, isso não foi suficiente para ser tão parecido assim. O ritmo acabou mantendo bem diferente do português, tá? O português, começando então, como vocês podem ver, syllable, ali em cima, syllable, silábico. Essa é a característica do português. Stressed, estressado é a característica do inglês. É isso que a gente vai aprender a diferenciar. Começando então pelo syllable, que é silábico, eu vou colocar aqui para vocês. O que é ser silábico, né? Primeiro a gente tem que saber o que é uma sílaba. O que é uma sílaba? Bom, quando eu tenho uma palavra, exemplo, casa, eu vou dividir ela em 2 sílabas. Pronto, isso são sílabas. Eu dividi ela, então ela tem 2 sílabas, ka e za. Casa, essa é a palavra, a sílaba é ka e za. As sílabas, no caso, tá bom? Então, no português, como característica, a gente vai falar dessa maneira tudo. Se eu pegasse para você um texto agora e pedisse para você ler, você iria ler falando exatamente todas as sílabas, porque isso está na nossa mente, isso está enraizado em quem é falante de português. Isso é perfeitamente normal, tá bom? O que não pode acontecer é você querer falar inglês silábico, porque o inglês não é silábico. Então você não pode falar do jeito que você está vendo. Por exemplo, se eu colocar aqui por escrito a seguinte frase: I don't know you. Percebe que eu falei I don't know you, só que você está vendo algo parecido como I don't know you. Se o inglês fosse silábico e pronunciasse exatamente tudo, a gente falaria I don't know you. Mas isso está incorreto. Não se fala o T no don't. Na verdade, assim, no inglês falado não se fala. Então, no inglês falado, o gringo não vai falar para você I don't. Ele vai falar I don't. I don't. Você não escuta o T. Tá bom? E você também não fala know na palavra conheço. I don't know you. Não existe. Você fala I don't know. É como se fosse direto para o N. No. N-O-U. No. I don't know you. Não se fala I don't know you. Então aqui você já começa a perceber que realmente vai mudar algumas coisas do português para o inglês, coisas que não existem muito no português. No português a gente não tem palavras onde a gente fica comendo, pelo menos não é a grande maioria como no inglês, tá bom? E aí, essa é a principal característica do português, ser silábico. E aí o estressado tem as suas características, são 3 principais, que está na tela ali para vocês. A primeira delas, link words. A segunda, palavras não completamente pronunciadas. E a terceira, foco na ideia principal da frase. Eu vou mostrar para vocês uma por uma como que é isso na prática, tá bom? Vamos lá. Pessoal, então começando por link words, basicamente o conceito é o seguinte: você precisa de uma palavra que termine em consoante, tá? Termina em consoante, em seguida a palavra precisa começar em vogal, tá? Termina em consoante, começa em vogal. Se isso acontecer, eu posso linkar, eu posso conectar essas palavras. De que forma? Dessa forma aqui, ó. Por exemplo, a palavra work significa trabalhar. Como você pode ver, ela termina com a letra K, que é uma consoante.
E eu vou seguir com a frase alone. Work alone, trabalho sozinho. Por exemplo, I work alone. Eu vou colocar o I aqui também, pronome I, que sou eu. Tá vendo? I work alone. Eu trabalho sozinho. Então, work terminou em K, uma consoante. Alone é sozinho e começou em A. Eu posso pegar o K e linkar no A. Em vez de dar uma pause, eu vou direto. Então, em vez de falar assim, ó, I work alone, eu posso falar I work alone. I work alone. Juntar, tá bom? Se eu juntar, vai ficar mais ou menos assim. Simples assim, ó. I work alone. I work alone. Óbvio que eu não vou escrever dessa maneira. É só falado, tá? É falado. Então, essa é a característica de link words. Termina com uma consoante, começa com uma vogal, eu junto e isso acontece com frequência no inglês, tá? Existem exceções e eu vou passar para vocês. Palavras, né, que iniciam com consoante, mas tem som de vogal, eu posso linkar também. Exemplo, se eu pegar aqui o nome Chris e pegar a palavra will, que é vai, né? Chris vai, Chris will. Você percebe que a letra W, apesar de ser uma consoante, não tem som de consoante, ela tem som de uma vogal, da letra U. Will. E muitas das vezes, como característica também do inglês, reduzido, né? Fica só com som de il, som de I. Então, crystal, eu posso falar crystal, 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 tá? Então, isso são link words, onde eu tenho uma consoante, termina com consoante, começa com vogal, eu linko, ou exceções, consoantes que tenham som de vogais dentro da frase, ok? Se você tem esse conceito, você vai linkar e isso vai acontecer muito no inglês. Esse é o primeiro ponto para ajudar você a entender o nativo, tá? Segundo ponto são as palavras não completamente pronunciadas. Número 2, agora a gente vai ver palavras não completamente pronunciadas. Olha só que bacana isso. Eu vou colocar aqui uma sequência de palavras para vocês. Essa daqui agora. E a última. Como vocês podem ver, eu coloquei 3 palavras para vocês. A primeira, eu quero que você imagine como pronuncia. A segunda também, a terceira também. Você, por ser silábico, se você não sabe nada de inglês ainda, naturalmente, por ser silábico, você vai querer pronunciar do jeito que você está vendo. Sword, cogt, bogt. Apesar de eu ver sword ali, eu não falo W, eu falo sword. Então, eu vou colocar aqui abaixo como é dito também, sword. A segunda, que é cogt, que você está vendo, se pronuncia co no inglês falado. Então, reduziu muito. Praticamente 4 letras se reduziram ali, né? Eu já vou passar a tradução também. E a última, que você está vendo, bogt, no inglês falado, fica bo. Então, percebe que apesar de eu estar vendo ali palavras com letras, eu não pronuncio tudo. E isso é do inglês. Isso vai acontecer demais no inglês. E você precisa ter consciência disso. Para que você não leia silabicamente. Para que você não fale inglês silabicamente. Porque isso não existe. Para você ter um próximo nível, e a nossa ideia aqui na Rock Academy é levar você para um outro nível, você precisa saber disso. Você precisa ficar master nisso. Tá bom? E é por isso que é uma das primeiras aulas. Você fez o treinamento, agora está em ritmo. Justamente porque você precisa disso, vai ser a nossa base, vai ser o nosso pontapé inicial. Tudo que você for fazer daqui para frente vai ser mediante ao inglês da vida real, o inglês correto, tá bom? Então, sword significa espada, co significa pegou e bo significa comprou, é o passado do verbo buy, tá bom? Não se preocupe com essas palavras, são só vocabulários para exemplificar as palavras não completamente pronunciadas, as letras que existem ali, eu vejo, mas não são faladas, tá bom? Isso vai ter demais. Coisa que a gente não vê com frequência no português, muito pouco talvez, só no português informal talvez, tá? E isso é presente no inglês demais, principalmente no falado. Então, às vezes você até conhece a palavra, mas você ouviu o gringo falando e ele falou da maneira dele, reduzindo, e você não entendeu e você se frustrou, estudou 10 anos de inglês e se frustrou. Por quê? Não te apresentaram isso. Então a gente aqui desde o começo já está apresentando para que você evite esse tipo de frustração, tá bom? Um exemplo aqui, ó, já usando o link words que você acabou de ver com a redução. Eu vou colocar uma frase aqui, ó. Eu comprei um carro. Eu comprei um carro. A tradução fica assim, ó. I bought a car. Como você aprendeu que bought é comprou, né, e essa é a pronúncia correta, você já consegue imaginar que se fala I bought a car. Só que vai mais adiante, a gente vai mostrar um link words. É bem comum que no inglês, a letra T
passe com som de R na pronúncia americana. R ou T são consoantes. Em seguida, você vê o quê? Uma vogal, a, que significa né? Consoante com vogal, link words. Se eu falei para vocês que o T no inglês americano passa com som de R, vira Ra, né? I bought a car. É isso. É assim que um nativo falaria para você. I bought a car. Então você espera ouvir um I bought a car. Aí ele vira para você e fala I bought a car. Aí você fala, o que é bora? Bora para onde? Então, pessoal, é justamente porque você não conhece ritmo. Então, nesse exemplo pequenininho, I bought a car, eu coloquei para vocês link words e palavras não completamente pronunciadas. Beleza? Agora a gente vai para o terceiro passo e último, depois eu passo o schwa sound e a gente encerra aqui ritmo linguístico, ok? Vamos lá. Então, pessoal, para exemplificar o terceiro, que é o foco na ideia principal da frase, é muito simples. Eu vou pegar o nome Chris e vou colocar ele numa frase. Ó. Chris pays bills. Essa vai ser a nossa ideia principal. Toda frase existe uma ideia principal. Eu posso criar um grande enredo, mas toda frase, toda fala tem uma ideia principal. Se eu for lá falar com a minha mãe hoje sobre o final de semana que a gente vai na praia, qual que é a ideia principal? Ir na praia, não é isso? Eu posso criar uma grande fala, ficar falando o dia inteiro sobre um único assunto, uma única ideia, um único assunto. Então, foco na ideia principal. No nosso exemplo, vai ser que Chris paga contas. Chris pays bills. Chris paga contas, tá? Eu vou aumentar essa frase. Maiúscula. Chris pays the bills. O que mudou da primeira para a segunda? Só o the, na verdade? Só isso que mudou. Eu vou mudar o tempo verbal agora, vou passar para o futuro. Chris will pay the bills. O que eu falei agora? Que o Chris ele vai pagar a conta. Primeiro eu falei que ele paga a conta, que ele paga as contas, e agora eu falei que ele vai pagar as contas. E a última frase eu vou colocar dentro de um contexto. Chris will go to the bank because he needs the bills. O que eu falei aqui no último? Eu falei que Chris will go to the bank because he needs to pay the bills. Cria um contexto, um enredo, né? Ele vai ao banco, ele precisa sair do ponto A ao B, porque ele precisa, criei uma necessidade. Eu poderia aumentar ainda mais, dizer que o Chris amanhã ele vai ao fórum brigar por conta de uma conta que está em atraso, porque ele precisa pagar e se ele não pagar ele vai preso. Olha o tamanho do contexto. Mas não fugiu da ideia principal, que é que Chris paga a conta. Por que a gente está passando isso? Porque conforme você vai começando no inglês, se você virar um master também em conseguir captar a ideia principal, pode até ser que você não pegue os detalhes. Presta atenção nisso. Pode até ser que você não pegue os detalhes. Mas se você pega a ideia principal, você consegue pelo menos falar, pô, esse cara está falando disso. Eu não entendi 100%, mas eu sei que ele está falando de pagar a conta. Alguma coisa de pagar a conta ele está falando. Aí ele vai falar assim para você, pô, é isso mesmo, eu estava falando disso. Aí ele repete detalhadamente ali e você vai pegando, porque você pegou a ideia principal da frase. Entendeu? Você tem que ficar craque em pegar a ideia principal. Igual eu dei o exemplo da praia, eu posso criar um grande enredo para isso, que eu estou me preparando, fazendo as malas, porque vai ser um grande final de semana onde eu vou para a praia. Vou para a praia, ir para a praia, essa é a ideia. Tá? Ah, tá falando de ir para a praia. Eu não peguei de você, eu não entendi que você estava falando de arrumar mala, eu não entendi grande parte, mas eu sei que você está indo para a praia. Você não fica boiando, entendeu? E eu estou passando tudo isso também, por quê? Porque eu quero aplicar os três agora aqui, tá bom? A gente já sabe que a ideia principal é Chris pays bills, agora eu vou aplicar também os link words que tem nessa frase e também as reduções. Então essa frase aqui ficaria assim, ó, eu vou ler todos agora. Chris pays bills, Chris pays the bills, Chris will pay the bills e Chris will go to the bank because he needs to pay the bills. Ficou bem rápido, né? Aí você fica, caraca, velho, ele tá falando muito rápido. Calma, vai devagar, professor, vai devagar. Vamos lá, eu só estou mostrando o exemplo prático de como o nativo falaria para você. Mas o que aconteceu aqui? Eu linkei o Chris com will, já mostrei que o S é uma consoante, o will tem o som de vogal, eu posso linkar Crystal para Crystal, né? Go to vira goura, porque o T passa com som de R e o to tem um schwa sound que eu já vou explicar para vocês, que fica com som de A. Goura. The bank. Você já vai entender tudo que eu estou fazendo aqui, tá? Because he needs to pay the bills. Então ficou assim, ó, Chris will go to the bank because he needs to pay the bills.
tá? Essas foram as reduções. Você percebe que eu linko o go com o to, eu linko o Chris com o will, eu reduzo o because para because apenas, né? He needs, eu falo to pay the bills. E aí entra uma questão muito importante também, que é o schwa sound, que eu falei que seria o bônus para vocês, tá bom? O schwa sound, eu vou precisar tirar agora aqui para vocês verem, eu vou tirar pelo menos a primeira linha aqui, para falar do schwa sound. Schwa sound. Tirei a primeira linha, não tem problema, tá? O schwa sound, basicamente, pessoal, é o som de a. É um som muito presente no inglês. A cada 3 palavras vai ter o som do a. Palavras que contenham o schwa, por exemplo, o to, o próprio d que a gente está vendo, o for, you, tem mais, mas eu vou usar essas, tá bom? Então, é só eu olhar para essas palavras e colocar um a. Em vez de falar to, eu falo t. Em vez de falar de, eu falo the. Em vez de falar for, eu falo fur. Em vez de falar you, eu falo ya. Esse é o som do schwa. A cada 3 palavras, uma contém. Então, ela é muito usada, tá? Então, por isso que aqui, ó, gora, eu coloquei, né, esse som de schwa. No the também coloquei, onde está D aqui, né? Go to the bank. Eu estou colocando the bank. Because he needs to pay the bills. Os nativos fazem isso, pessoal. Eles colocam schwa sound, eles colocam link words, eles reduzem as palavras. E para você conseguir pegar tudo isso no começo, você vai precisar de foco na ideia principal da frase. Então, tudo isso eu acredito que já passou uma grande visão. Toda a nossa abordagem vai ser, sim, baseada nisso, porque isso é o inglês real, isso é o inglês da vida real. Tá bom, pessoal? Essa foi a aula de ritmo linguístico e schwa sound. Você fez o treinamento, aprendeu sobre o ritmo, que é uma base do método, entendeu o schwa sound, grave bem essas características, porque desde o what's your name, qual é o seu nome, a gente já vai usar com muita frequência as características reais do inglês. Porque eu não quero que vocês estudem, cheguem lá fora e não entendam nada, tá? Detalhe importante, você não precisa falar igual ao nativo, você precisa somente conhecer isso, pelo menos para entender. Se você quiser falar igual ao nativo, é uma escolha sua, não tem problema nenhum, fica a gosto. Eu gosto, eu treino para falar igual ao nativo, eu quero ter o máximo de similaridade possível, eliminar sotaque, que eu acho isso interessante, é uma imersão legal no idioma, né? Isso é uma opinião minha, mas eu principalmente sei disso para poder compreender o nativo. E com o tempo você vai acostumando com essas características, você vai acostumando com o link, você acostuma com as palavras que são reduzidas, você acostuma com tudo isso, você acostuma com o schwa sound, que é o e aí tudo fica melhor. Isso aqui é um divisor de águas. Quem entende inglês bem e está super avançado sabe disso. Quem não consegue, estuda anos e anos e não consegue, é porque não sabe disso, tá? Então isso aqui é ouro, pessoal. Isso aqui vale ouro para vocês, tá bom? Vejo vocês agora então, só no módulo 1. Você vai começar a estudar de fato agora. Você foi treinado, você entendeu o método, você entendeu o ritmo. Agora, pessoal, é mão na massa e a gente vai começar o módulo 1. Vejo vocês. Tchau, tchau.